Salve, família! Ele foi o único homem que conseguiu o impossível: sentar-se à mesa com os maiores nomes da história do México e sair de lá sem um único arranhão. Enquanto outros buscavam a fama e os holofotes, ele construía um império nas sombras. Ex-agente de inteligência, diplomata do submundo e o arquiteto por trás das maiores alianças que o mundo já viu. Juan José Esparragoza, o El Azul. Neste vídeo, vamos revelar a trajetória do estrategista que driblou o sistema até o último segundo. Mas antes, já clica no like, se inscreva no canal e torne-se membro para apoiar nossas investigações. Bora pro vídeo. Como acontece com tantas figuras que dominaram o submundo, a trajetória de Juan José Esparragoza Moreno teve início no verdadeiro berço das organizações mexicanas, em Badiraguato, Sinaloa. Nascido em 3 de fevereiro de 1949, ele cresceu em uma região marcada pela escassez de oportunidades, onde o cultivo de substâncias ilícitas era para muitos a única forma de sobrevivência. Desde cedo, ele demonstrou uma visão de negócios fora do comum. Começou com um pequeno comércio e depois passou a negociar gado, mas aquele cenário logo se tornou limitado para suas ambições. Ele percebeu onde estava o verdadeiro poder financeiro e durante a década de 1970 conseguiu entrar para o círculo de confiança de Pedro Avilés Pérez, um dos pioneiros no controle de rotas no México. Foi nesse mesmo período que o homem conhecido como El Azul tomou a decisão que mudaria sua vida e definiria seu estilo de operação. Ele ingressou na Direção Federal de Segurança, DFS. Esta agência, estabelecida com apoio de inteligência estrangeira para ser o braço principal de informações do Estado mexicano, acabou se tornando sua verdadeira escola de estratégia e sua ferramenta mais poderosa. Na prática, a DFS funcionava como uma força de elite que atuava com total liberdade, frequentemente citada por métodos controversos durante os períodos de instabilidade política no país. Dentro dessa estrutura, Esparragoza Moreno não encontrou o rigor da lei, mas sim o disfarce perfeito para expandir sua influência nos bastidores. Com uma credencial oficial no bolso, Esparragoza Moreno não estava ali para conter o avanço das atividades ilícitas. Ele as gerenciava. Utilizando seu cargo estratégico, ele facilitava a passagem de remessas que cruzavam a fronteira em direção ao norte. Mais do que isso, ele começou a recrutar outros agentes para formar uma rede de proteção institucional, o verdadeiro embrião do que viriam a ser as grandes organizações que dominariam as décadas seguintes. Essa vida dupla permitiu que ele estudasse as entranhas do sistema. Ele aprendeu por dentro as fragilidades do Estado, os métodos de investigação das autoridades e, acima de tudo, identificou as peças-chave que poderiam ser influenciadas. Entretanto, a fama de ser um negociador cauteloso não apagava seu perfil implacável. El Azul sabia que no seu mundo, acordos não cumpridos tinham consequências definitivas. Um episódio de 1976 ilustra bem essa face. Um médico em Guadalajara, que teria pendências financeiras com ele, acabou perdendo a vida em seu próprio consultório após um incidente envolvendo disparos. Relatórios da época sugerem que a determinação partiu diretamente de Esparragoza. Aquele evento foi um recado claro ao submundo. Por trás da postura diplomática, existia um homem disposto a usar a força máxima para manter sua autoridade. Sua presença física era imponente. Um homem alto e de pele negra, característica que lhe rendeu o apelido de El Azul.
Diziam que, sob certa iluminação, sua pele parecia refletir um tom azulado. No entanto, sua verdadeira força não estava apenas na aparência, mas em seu perfil discreto e na habilidade magistral de transitar entre dois mundos opostos. Essa dualidade estratégica não passou despercebida. Ele chamou a atenção dos homens que estavam prestes a consolidar a primeira grande coalizão do submundo no México: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo. Com El Azul atuando como uma peça-chave nos bastidores, operando silenciosamente nas sombras, nascia ali uma estrutura sem precedentes. Estavam postos os alicerces do que o mundo conheceria como o Cartel de Guadalajara. O Grupo de Guadalajara não foi apenas mais um bando. Ele se estabeleceu como a primeira grande holding transnacional do México, uma verdadeira federação que, entre os anos 70 e 80, centralizou as operações logísticas para o mercado norte-americano sob um comando unificado. Nessa hierarquia de gigantes, enquanto Félix Gallardo atuava como o líder supremo, Caro Quintero como a face operacional e Dom Neto como a figura patriarcal, El Azul se consolidou como a mente estratégica e o articulador político. Seu papel era vital. Graças aos contatos de alto nível que cultivou em seus anos de serviço público, ele era o responsável por garantir a estabilidade das operações. Sua função era assegurar que as esferas oficiais não interferissem nos negócios, estabelecendo diálogos com comandantes e magistrados. Ele criou um manto de blindagem que permitiu à organização crescer em uma escala jamais vista. Mais do que um protetor, ele foi um visionário logístico. El Azul foi o pioneiro ao estabelecer as primeiras pontes de contato com as organizações colombianas. Foi ele quem desenhou as rotas de trânsito pelo território mexicano, conectando a produção do Sul ao insaciável mercado do Norte, transformando o mapa do comércio global para sempre. Contudo, o verdadeiro diferencial de El Azul era sua habilidade diplomática no submundo. Ele era o mestre em resolver disputas internas antes que elas escalassem para conflitos abertos. Todos o respeitavam porque ele entendia uma regra de ouro: o caos é inimigo da lucratividade. Esse papel de mediador tornou-se vital após o colapso da organização original. Em 1985, um incidente envolvendo um agente federal norte-americano, Kiki Camarena, provocou uma reação sem precedentes de Washington. A pressão internacional foi implacável e as principais lideranças começaram a cair, uma a uma. Em março de 1986, o próprio El Azul foi detido na Cidade do México, mas, ironicamente, o confinamento tornou-se seu novo escritório. Foi atrás das grades que ele selou uma aliança histórica com Amado Carrillo Fuentes, o homem que ficaria conhecido pela sua imensa frota aérea. Juntos, eles planejaram os próximos passos do tabuleiro. Seguindo orientações de um Félix Gallardo já enfraquecido, El Azul organizou uma reunião lendária em Acapulco, em 1989. Naquele encontro, ele atuou como o arquiteto de uma nova era, dividindo as zonas de influência do país como se fossem fatias de um bolo. Os Arellano Félix assumiram a região de Tijuana. A família Carrillo Fuentes ficou com Juárez, e a ala liderada por figuras como El Chapo e El Güero Palma assumiu o controle de Sinaloa. Ao recuperar sua liberdade em 1993, Esparragosa uniu-se à estrutura de Juárez como o segundo em comando de seu sócio, Amado. Juntos, levaram a organização ao topo, mas El Azul nunca foi homem de uma única bandeira. Ele manteve os canais de comunicação sempre abertos com seus conterrâneos de Sinaloa, garantindo que sua influência fosse universal. A capacidade de articulação de El Azul era tão fora da curva que ele conseguiu o que muitos consideravam impossível: intermediar uma trégua entre as potências de Juárez e de Sinaloa. Esse pacto histórico ficou conhecido como a Paz do Norte. O acordo foi o ponto final em um longo e desgastante período de instabilidade, marcado por traições e confrontos diretos que drenavam os recursos de ambos os lados. Graças à sua intervenção, as armas deram lugar aos negócios, consolidando sua reputação como o único homem capaz de unir forças opostas em nome de um objetivo comum.
Após a suposta queda de Amado Carrilho Fuentes, em 1997, El Azul demonstrou novamente sua maestria estratégica. Em vez de permitir que uma disputa pelo controle fragmentasse o grupo, ele negociou uma transição pacífica e se moveu em direção àquela que se tornaria a aliança mais robusta da história, a Federação. Ele uniu-se formalmente à Organização de Sinaloa como o terceiro pilar de sustentação, atuando como um sócio em total pé de igualdade com Joaquim Guzmán e Ismael Zambada. Não se tratava de uma posição de subordinação, mas sim da formação de um triunvirato. El Azul era o ponto de equilíbrio, o conselheiro experiente que unia a audácia de um com a cautela extrema do outro. Com essa movimentação, ele alcançou o ápice de sua influência e consolidou sua lenda como o Padrinho Fantasma. Enquanto uma das lideranças se tornava uma figura mediática e a outra se mantinha como um patriarca quase inalcançável nas montanhas, El Azul operava em uma dimensão diferente. Ele era o cérebro corporativo, o homem encarregado das altas finanças, das conexões internacionais e, principalmente, de manter a estabilidade através do diálogo. A discrição era a sua maior arma. Diferente de outros nomes da cena, dizem que ele proibia composições em sua homenagem e evitava qualquer tipo de ostentação. Essa postura permitia que ele circulasse com uma liberdade que seus contemporâneos simplesmente não possuíam. Anos mais tarde, autoridades internacionais identificaram uma sofisticada teia de empreendimentos em seu nome e de seus familiares, incluindo incorporadoras imobiliárias e centros industriais. Isso revelou a complexidade de suas operações de gestão de ativos, mostrando que ele pensava como um verdadeiro magnata corporativo. Quer uma prova definitiva de sua influência? Durante um dos julgamentos mais famosos da última década, uma testemunha-chave revelou um episódio surpreendente ocorrido em 2005. Naquela época, El Chapo, movido pelo impulso, havia determinado uma ação definitiva contra o principal coordenador de segurança do governo mexicano. El Azul interveio imediatamente. Ele argumentou que atingir um funcionário desse escalão provocaria uma reação em cadeia catastrófica para todos os negócios, colocando o Estado em pé de guerra total contra a organização. Ele advertiu que as consequências seriam irreversíveis. E o que aconteceu foi raro. O insano El Chapo, que dificilmente voltava atrás, cedeu. A operação foi abortada e um conflito de proporções nacionais foi evitado graças à sua visão estratégica. Entretanto, nem mesmo sua habilidade diplomática foi capaz de conter a inevitável ruptura. A aliança com a família Beltrán Leiva, que ele próprio ajudou a solidificar, desmoronou em 2008. A detenção de Alfredo Beltrán Leiva foi interpretada por seus irmãos como uma quebra de confiança por parte dos parceiros de Sinaloa. Essa divisão foi drástica e deu início a um período de instabilidade sem precedentes, gerando uma onda de conflitos que inundou o cenário que ele tanto tentou organizar. Mesmo diante do caos, El Azul permaneceu como uma figura central, respeitada até por seus oponentes. Enquanto os governos do México e dos Estados Unidos ofereciam recompensas milionárias por informações que levassem ao seu paradeiro, cifras que chegavam aos 5 milhões de dólares pela agência estadunidense e 30 milhões de pesos em solo mexicano, ele se movia como um verdadeiro espectro. Surgiram rumores de que ele teria recorrido a procedimentos estéticos para alterar sua fisionomia e continuar fugindo do radar das autoridades. Sua lenda crescia na mesma proporção de sua invisibilidade. Ele era o estrategista que havia alcançado o impensável: tornar-se imensamente influente sem ser notado. O verdadeiro poder operando nos bastidores. Em 7 de junho de 2014, enquanto as atenções do México estavam voltadas para os gramados do Mundial de Futebol, um rumor tomou conta dos noticiários. Juan José Esparragoza Moreno teria saído de cena. A versão divulgada inicialmente por um periódico de Sinaloa era tão comum que parecia improvável para um homem da sua estatura. Dizia-se que, semanas antes, ele teria sofrido um incidente automobilístico e, enquanto se recuperava de uma lesão na coluna, teria sido vítima de um colapso cardíaco fulminante ao tentar se levantar. Ele tinha 65 anos. O local exato do ocorrido já era o primeiro grande enigma. As versões
variavam entre a capital do país, Jalisco, ou Culiacán. A notícia foi um choque. Se fosse verdade, significaria que El Azul conseguiu o que quase nenhum outro nome desse universo alcançou: partir por causas naturais, livre e sem jamais ter sido alcançado pelo sistema. O arquiteto das sombras teria simplesmente se desvanecido. Mas as interrogações surgiram no mesmo instante. Não havia registros oficiais, não houve despedidas públicas. Informações indicavam que seus familiares teriam optado pela cremação imediata, antes que qualquer agência pudesse intervir. Nenhuma autoridade, fosse no México ou nos Estados Unidos, conseguiu validar o fato. A agência norte-americana ativou todos os seus protocolos em busca de evidências ou vestígios que confirmassem a ausência do grande mediador, mas o resultado foi o silêncio absoluto. O mistério ganhou camadas ainda mais profundas cerca de um mês depois, quando forças federais detiveram um indivíduo que se identificou como José Juan Esparragoza Jiménez, filho do lendário estrategista. Durante os procedimentos oficiais, ele foi categórico. Afirmou que seu pai realmente havia partido e que ele próprio estivera presente no momento final. Entretanto, as autoridades encontraram um obstáculo intransponível. Como o padrinho fantasma operou nas sombras durante décadas, não existiam registros genéticos prévios que pudessem servir de base para uma comparação de parentesco definitiva. Sem uma prova técnica, a declaração ficou suspensa no ar, sem confirmação oficial. Até hoje, o paradeiro, ou o destino final, de Juan José Esparragoza Moreno permanece como um dos maiores segredos do submundo. Para muitos, ele foi o único que conseguiu o checkmate perfeito. Desapareceu no momento certo, deixando para trás apenas uma lenda de poder e silêncio. Para deixar o mistério ainda mais obscuro, em janeiro de 2021, a linhagem de Esparragoza foi marcada por outro evento inesperado. Outro de seus filhos, conhecido como El Negro, teria partido após complicações de saúde em uma clínica em Culiacán. Na época, ele se encontrava fora do alcance das autoridades e teria buscado atendimento sob uma identidade falsa. Esse novo capítulo apenas serviu para adicionar mais uma camada de silêncio ao legado do clã. As teorias não demoraram a surgir. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? E se o mestre da estratégia tivesse desenhado sua própria saída de cena para viver com uma identidade completamente nova? Para um homem com recursos praticamente ilimitados e conexões em esferas globais, essa possibilidade não parece absurda. Muitos dizem que ele vive nos Estados Unidos, desfrutando de sua influência e fortuna em algum destino remoto, longe de qualquer radar. Até hoje, o nome de Juan José Esparragoza Moreno é o único que permanece sem um ponto final definitivo. Por fim, ele não foi apenas um líder. Ele foi o fantasma que provou que, no tabuleiro do poder, quem menos aparece é quem mais comanda. Salve família! A história de El Azul é o lembrete de que, no tabuleiro do poder, o silêncio é a estratégia mais letal. Mas e você? Acredita que o mestre da diplomacia realmente partiu? Ou ele ainda observa tudo das sombras? Se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias reais contadas com profundidade. Então, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreva agora. Ative o sininho, porque o próximo episódio que estou preparando vai te impressionar. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!